especificamente sobre a história da igreja, né? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a comunidade evangélica Geração da Conquista com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vocês possam ser abençoados pela palavra de hoje, como eu fui. Importante a gente entender que a única autoridade que está sobre nós em relação à doutrina é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela tem que permear, ela tem que direcionar, ela tem que determinar tudo aquilo que, a nível de doutrina, é relacionado a qualquer assunto com a palavra de Deus. Por que é que eu estou falando isso? Principalmente para você que vai ver esse vídeo no YouTube, para você que vai acessar o canal da igreja, vai ver esse vídeo no YouTube, entenda uma coisa. Aqui nós só falamos a palavra de Deus, o nosso interesse aqui é só ensinar a palavra de Deus. Aqui a gente não tem interesse de defender nenhum tipo de visão doutrinária, até porque nós entendemos que a visão doutrinária que é a correta é aquela que está de acordo com a palavra de Deus. Amados, vamos abrir aí então nossas Bíblias. A gente está estudando aí os primeiros passos da história da igreja e a gente está vendo aí como é que a igreja se comportou aí nos seus primeiros anos. E hoje nós vamos lá para Atos, capítulo 6. Amém? Atos, capítulo 6. Então, gente, o que a gente vai perceber? Você abrir a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 6. A igreja, ela vem, então, ela surge em Atos, capítulo 2, há uma preparação, vou fazer aqui um resumo, né? Há promessas de Jesus em Atos, capítulo 1, estabelecimento da igreja em Atos, capítulo 2, né? Em Atos, capítulo 3, a gente vê a igreja ainda crescendo, a igreja atuando na sociedade. Nesses capítulos, do 1 ao 5, a gente vê dois retratos da igreja e as duas características principais da igreja primitiva que a gente vê é o quê? A primeira, a perseverança na doutrina dos apóstolos, ou seja, a perseverança na doutrina cuja origem é a palavra de Deus e somente a palavra de Deus, né? A comunhão, doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, nas orações, né? Então a igreja ela tinha comunhão, ela tinha a preocupação de se relacionar entre si e principalmente, em primeiro lugar, com o Senhor Jesus, através da oração, do jejum, da busca da palavra de Deus e da comunhão. Essa era a primeira grande característica da igreja. A segunda grande característica da igreja a primeira característica era de matiz espiritual. A segunda característica da igreja, que a gente viu, do retrato da igreja, era de matiz social. Ou seja, essa segunda característica era consequência da primeira. Nós lemos nos dois retratos que não havia necessitados dentro da igreja primitiva. Por quê? Porque todos os recursos da igreja, né, todos os recursos que eram angariados ali na igreja, eram revertidos para a própria igreja, no sentido de identificar dentro da igreja aqueles que estavam passando necessidade, aqueles que estavam tendo dificuldades, e isso as pessoas ajudavam umas às outras, né? E essa ajuda era intermediada pela igreja. Então, a igreja ela tinha essa segunda grande característica. Então, a primeira grande característica era de matiz espiritual, e a segunda grande característica era de matiz
social, ou seja, a igreja se preocupava com os irmãos, com as pessoas que congregavam, né, com elas, ou nela. No capítulo 6, nós vemos o grande problema, o primeiro grande problema. É interessante, né? Interessante também a gente se localizar historicamente. Capítulo 1 até o capítulo que nós estamos estudando hoje, a igreja ela estava concentrada em que cidade? Jerusalém. É importante a gente entender isso, tá, gente? Do capítulo 1 até o capítulo que nós estamos estudando hoje, que é o capítulo 6, a igreja, a nível de localização, ela concentrava-se, ela estava, né? Ela estava em Jerusalém. Importante a gente entender isso. Logicamente, a gente tem que levar em consideração aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, houve ali a descida do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém, ou a igreja de Cristo em Jerusalém, começou a pregar o evangelho ali em diversas línguas, e dali saíram pessoas convertidas, né? Saíram pessoas convertidas de volta para as suas regiões de origem. Um bom exemplo disso, e é importante a gente entender isso, um bom exemplo disso é a igreja em Roma, a igreja aos romanos. Não há registro histórico de que nenhum apóstolo, inclusive apóstolo Paulo, nenhum apóstolo fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma acredita-se ter sido fundada por pessoas que viveram a experiência, né, ali de Atos capítulo 2, se converteram ali, né, com aquela experiência de Atos capítulo 2, e essas pessoas convertidas, ao voltarem para Roma, elas então começaram lá em Roma, se reunir e formaram a igreja. Então, não existe registro bíblico, não existe, como é que eu vou dizer, comprovação bíblica de que a igreja de Roma, aos romanos, né, a igreja dos romanos, né, fora fundada por apóstolos, tá? Aí vem as igrejas, né? Aí o ser humano, aí o homem, a igreja de Roma, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana fala que a igreja de Roma foi fundada por Pedro. Só que nós não temos registro, bíblico disso. E eu prefiro ficar com a Bíblia, tá ok? Se a nossa intenção é, de fato, estudarmos a palavra de Deus e ficarmos com ela como fonte básica de nosso conhecimento, né, nós devemos ficar e preferir ficar com a palavra de Deus. Tá ok? Então, a igreja vem crescendo, ela vem aí se expandindo, mas a narrativa, os fatos narrados de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 6, que é o que nós vamos estudar hoje, concentram-se na igreja primeira, a primeira igreja que surge, né? Vamos colocar entre aspas, né? A igreja matriz que surge é a igreja em Jerusalém, que era liderada ali pelos 12 apóstolos, tá? Foi importante entender isso. Então, era liderada ali pelos 12 apóstolos. Todos os 12 apóstolos. Como assim 12, pastor? Judas não havia morrido, Judas não havia traído Jesus e tal. Mas no lugar de Judas foi colocado Matias. A gente viu isso em Atos capítulo 1. Então, voltou a ter 12 apóstolos. E aí, os 12 apóstolos estão em Jerusalém e dirigindo, liderando a igreja em Jerusalém. No capítulo 6, começa a ter o primeiro problema da dimensão social da igreja.
Então, há um problema, surge um problema na dimensão social da igreja. Vamos ver que problema foi esse? Vamos lá, Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, perceba, amados, olha aqui, ó, perceba. A igreja de Jerusalém, ela já, aqui no capítulo 6, a gente já vê que ela reunia dois grupos, né, de formação cultural distinta. Os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, né? Judeus de fala grega, muito provavelmente, são os judeus helênicos, os judeus, né, que já estavam acostumados com a cultura grega. Então, esses judeus que estavam acostumados com a cultura grega, mas se converteram ao evangelho. E os judeus de fala hebraica são os judeus mais ortodoxos, são os judeus que ainda estavam apegados à cultura, né, da velha aliança. Então, existiam era tudo crente, perceba que na igreja eram todos eles crentes, né? A narrativa do capítulo 6 coloca eles no mesmo grupo de convertidos a Jesus Cristo. Então, nós tínhamos dois grupos convertidos a Jesus Cristo, né? Os judeus ortodoxos e os judeus de fala grega, ou os judeus helênicos, acostumados com a cultura grega, né? Então, de comportamentos diferentes. Importante a gente entender que a igreja é isso, tá, irmãos? A igreja é um grupo de pessoas heterogêneos, ou seja, de características diferentes, muitas vezes de comportamentos diferentes, muitas vezes de culturas diferentes. Mas o que une a igreja? Algo que é maior. O que é maior? E aí entra a palavra de Deus. Por isso que é importante a autoridade da palavra de Deus, né? Porque é ela, né? Toda a igreja, se submetesse somente à palavra de Deus, não haveria divisão. Há divisão hoje por quê? Porque a igreja não se submete à palavra de Deus. A igreja, ela tende a se submeter a uma visão particular de um determinado teólogo. E aí, cada teólogo tem a sua visão, e aí há uma divisão terrível na igreja, né? Por isso que a igreja ela tem que se submeter única e exclusivamente à palavra de Deus. Mas qual era o grande problema? Os judeus helênicos, os judeus de fala grega, começaram a queixar-se, começaram a reclamar. Por quê? Porque na distribuição de áreas, ou seja, era essa assistência social, olha só que importante, olha só quanta coisa importante a gente descobre aqui, né? Que a distribuição aqui, olha, isso aí está no verso 1 ainda, porque suas viúvas, as viúvas de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, ou seja, a assistência social, a preocupação social da igreja era diária, né? Então, diariamente, eles tinham essa preocupação. Só que estava havendo o quê? Uma evidenciação, uma priorização. Estava havendo eles estavam como que priorizando as viúvas de fala judaica, as viúvas judias, as viúvas de comportamento de cultura mais ortodoxa, e estavam esquecendo, né, das viúvas, das senhoras, das famílias que precisavam também de ajuda, mas que eram de fala grega ou de cultura grega. Então, perceba que surge o primeiro problema na igreja, né?
Primeiro problema surgiu. E aí, o que é importante a gente ver? Nós estamos falando de pessoas o quê? Convertidas, né? Mas é por isso que é importante a gente entender isso. A gente está falando de pessoas convertidas, mas a gente está falando de pessoas que ainda precisavam se santificar. Porque você deve estar perguntando aí, poxa, se todo mundo era servo de Deus, por que tinha esse preconceito com as viúvas gregas, né? Por que já se manifestava um preconceito? Já se manifestava uma atitude sectária. Vamos privilegiar as viúvas judias e vamos colocar em segundo plano as viúvas de fala grega, ou as viúvas gentílicas, né? Mas por quê? Porque as pessoas elas aceitaram a Jesus, mas elas passam pelo processo de santificação. Então, na igreja primitiva ali, eles ainda tinham que crescer muito nisso. E a gente vai ver que vai surgir outros problemas, né? Então surge aí o primeiro grande problema, né? Isso é história, isso está escrito na Bíblia, isso é história, não tem como a gente negar, né? Qual a consequência desse grande problema? Verso 2. Por isso, os 12 o quê? Apóstolos, se reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então, perceba, amados, olha aqui, perceba. Qual o primeiro grande ensino aqui, né, que a Bíblia fala? Essa palavra, né? Essa palavra aqui, ela é fantástica. Todos os apóstolos disseram, aqui foram todos, né? Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Então, dimensão espiritual, dimensão social. Dimensão espiritual, ministério da palavra. Dimensão social, servir as mesas, o cuidado com as pessoas. Não que aqui não tenha cuidado com as pessoas. O cuidado das pessoas aqui é dimensão espiritual. E aí, os apóstolos falam, olha, nós não podemos nos dedicar a isso. A primeira grande lição que eu vejo aqui, meus amados, é que a liderança da igreja, o pastor, o ministério da palavra, ele tem que estar preocupado com a palavra. Os recursos, a grande lição aqui é os recursos da igreja, os recursos materiais da igreja, eles devem ser administrados, né? Eles devem ser gerenciados, não pelo pastor. O pastor, a preocupação do pastor é o quê? Ministério da palavra. Quem é que vai gerenciar esses recursos materiais da igreja? Os recursos físicos da igreja. A Bíblia, ela mostra. Vamos lá. Verso 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos, ou seja, reuniram toda a igreja, e disseram assim: primeiro ensino, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servirmos às mesas, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. Opa! Então vai surgir, né, um grupo de pessoas dentro da igreja que tem como característica ser escolhido pela igreja dentro de determinados critérios. Então esses homens têm que ser homens o quê? Olha as características desses homens. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Bom testemunho,
cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E aí os apóstolos falaram o quê? Nós vamos passar este encargo, este trabalho, esta obra, este ministério, nós vamos passar para eles e nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, veja que há uma distinção dentro da operatividade da igreja, da igreja primitiva, dentro da igreja que nós hoje deveríamos ser, existiam o quê? Duas características distintas: o ministério da palavra e o ministério da administração dos bens da igreja. Verso 5. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Interessante, né? Então, olha só. Então, aí são escolhidos, então, 7 homens, né? Dentre esses homens, tem um que, inclusive, nem judeu é. Os outros homens, todos eram judeus, só que de fala grega. Todos os nomes aí, esses nomes aí, são nomes gregos. Então, a igreja escolheu homens, né, de fala grega para administrar isso. E um dos homens, Nicolau, nem grego era. Ele era de Antioquia. Ele era um gentio. Então, perceba que dentro, né, da estrutura da igreja existiam lá os apóstolos e agora vai existir o quê? Os diáconos, né? O que significa diácono? Diácono é aquele que serve a mesa, né? É aquele que serve, né? Então, o diácono, ele surge aí, o ministério diaconal surge aí, e ele surge com essas características e com esses objetivos. Ok, irmãos? Então, é importante a gente entender isso aí e a gente ter isso em mente. Verso 6, digo. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Ou seja, foram consagrados para aquele ministério. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Olha aquilo que eu falei com vocês. A igreja que está sendo descrita até este momento é a igreja de Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, a igreja começou a influenciar a estrutura religiosa da época. Sacerdotes, então, começaram a obedecer à fé. Eles começaram a sair daquela estrutura organizacional, né, de fariseus, escribas, saduceus, começaram a se tornar cristãos, começaram a obedecer à fé. Então, amados, primeiro problema e a primeira grande solução. Então, a igreja, ela na sua dinâmica, ela cresceu, surge ali o primeiro problema, né? E o primeiro problema estava relacionado à sua dimensão social, e esse problema foi resolvido quando a igreja escolhe homens com características específicas descritas no verso 3, né? Homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Então, esses homens começaram esse ministério, esse novo oficial da igreja, vamos dizer assim, começou a cuidar disso. Então, nós tínhamos os apóstolos, os pastores, né? Pastor, apóstolo, presbítero, nós vamos ver durante a história da igreja que é tudo a mesma coisa, não há diferença, né? Então, nós temos ali os pastores e agora nós temos os diáconos, e eles estão ali, né, liderando a igreja, né? Um se dedicando ao ministério da oração e da palavra e o outro grupo, né, 12 se dedicando ao ministério da oração e da palavra e 7
7 diáconos se dedicando a quê? A assistência social, a cuidar das pessoas, a evitar que certos grupos sejam privilegiados em detrimento de outros, né? A permanecer de forma igualitária o quê? A assistência social da igreja. Amém? Vamos continuar? Em Atos capítulo 6, a partir do verso 8, nós vemos aí a Bíblia destacando a vida espiritual de dos diáconos, não de um dos apóstolos. Olha só, aí a gente vê o destaque de um dos diáconos. Vamos lá? Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava grandes milagres, sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, com letra maiúscula, ao Espírito Santo, com o que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram seu rosto. O seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, meus irmãos, nós vemos aí, então, destaque, né? A história do primeiro diácono, né? Então, o primeiro diácono, ele era um homem, né, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e era um homem que, apesar de ter a missão na igreja, de cuidar da parte social, ele era um homem poderoso na pregação do evangelho. Ele era um homem poderoso no ensino do evangelho. Então, meus irmãos, o diácono ele tem que ter essa característica, ele tem que ser um homem poderoso na palavra, conhecedor da palavra. Ao ponto, a gente vê aí que, ao ponto dos líderes da sinagoga dos libertos, judeus de Cirene, de Alexandria, bem como os da província da Sicília e da Ásia, ou seja, um monte de gente que também era conhecedora do Velho Testamento, porque eles eram da sinagoga dos libertos, eles foram discutir com Estevão, foram falar de Bíblia com Estevão. O que aconteceu? Estevão deu uma surra de Bíblia neles. Está escrito isso aí, meus irmãos. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, a palavra de Estevão tinha poder. A palavra de Estevão tinha um conhecimento muito grande da palavra de Deus. E qual era a essência da pregação de Estevão? Importante a gente entender isso aí, hein? Qual era a essência da pregação de Estevão? A essência da pregação de Estevão está lá no verso 14. Olha só. Pois os ouvimos dizer que este Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Pois os ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno. Então, Estevão falava de quê? De Jesus, do Evangelho de Jesus. A parte destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou, isso aí já é por conta das testemunhas falsas, que se você ler o capítulo 7
que é a pregação de Estevão, você vai ver que ele não fala em destruição de nada, né? Você vai ver que ele não vai falar em destruição de nada, né? Então é importante, meus irmãos, a gente perceber que Estevão era um homem poderoso na palavra de Deus, era um diácono, era um homem poderoso na palavra de Deus, era um homem que tinha capacidade de ensinar sobre o evangelho de Jesus Cristo, ao ponto de pessoas, dos religiosos da época, dos judeus da época, que conheciam também o Velho Testamento, não conseguirem suplantar a sabedoria que Estevão tinha. Por quê? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso, então, né, você leu junto comigo aí, do verso 11 ao verso 15, nós vemos, então, que eles subornaram, ou seja, de forma desonesta, eles criaram uma narrativa de forma desonesta, subornando pessoas para levantar falso testemunho contra Estevão, e isso ocasionou o quê? Ocasionou que Estevão, então, sofreu um processo, foi processado e levado ao Sinédrio. Mesmo local, o que é o Sinédrio, meus irmãos? Já expliquei isso, está lá no capítulo 4 e capítulo 5. O Sinédrio é o mesmo local para onde levaram Pedro e João, né? É o mesmo local para onde levaram Pedro e João, onde eles foram açoitados, onde deram ordens para Pedro e João não pregarem mais sobre Jesus. Isso tudo está lá em Atos capítulo 4 e 5. Também é o mesmo local para onde foi levado Jesus. Jesus foi levado ao Sinédrio, né? E ali foi determinada a sentença de morte de Jesus. Jesus foi sentenciado à morte no Sinédrio, tá? Só que a aplicação dessa sentença foi o Império Romano. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para aplicar essa sentença. Por quê? Porque quem mandava ali, naquela época, era o Império Romano. Mas aí eles levaram Jesus para quem? Jesus foi condenado do Sinédrio e levado para Pilatos. Pilatos chegou e falou: olha, eu não vejo nenhuma razão para matar este homem. Mas o que o pessoal do Sinédrio falou? Não, crucificam. Então perceba que o Sinédrio era um local que tinha muita força política, muita força religiosa, né? Eles eram os líderes religiosos e os líderes, vamos dizer, políticos da época. E aí Estevão pregou tanto o evangelho, Estevão se fez tão conhecido por pregar o evangelho que ele foi processado pelo Sinédrio. Levaram ele lá para o Sinédrio. E aí entra a narrativa do capítulo 7. Vamos lá, capítulo 7? Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Olha só, já está acontecendo o julgamento. Já está acontecendo o quê? Processo aí do inquérito. Ele já está sendo inquirido, ele já está sendo perguntado. Olha, o pessoal está falando que você falou isso, o pessoal está dizendo essas testemunhas estão te acusando disso. São verdadeiras essas acusações? Verso 2 do capítulo 7. A isso ele respondeu. Aí Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morrer em Harã, ele disse: saia da tua terra, do meio do teu povo, dos teus parentes. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da tua terra, do meio do teu povo, dos teus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Meus amados, eu não vou ler o capítulo 7, você lê, mas o capítulo 7 é a pregação. É a pregação que Estevão faz. Veja que nós estamos falando de um
diácono. E, meus amados, que homem fantástico. O ensino de Estevão começa lá com Abraão, não é isso? Lá com Abraão, e ele vai dizendo que desde Abraão o homem é salvo pela fé. Ele vai dizendo que desde Abraão Deus já havia prometido Jesus Cristo. E ele vai dizer que desde Abraão a graça salvadora de Jesus Cristo, né, se manifesta pela fé. E que nós só somos salvos pela fé em Jesus. Então, amados, esta é a pregação. E todo o capítulo 7, praticamente, é a pregação de Estevão. E o que eu acho fantástico é isso, meus irmãos, ele começa desde o início. Eu fico bobo, sabe, irmãos? Porque hoje em dia, você vai pedir para um crente falar das coisas de Jesus, você vê que o crente tem dificuldade. Detalhe, hoje em dia ele tem o celular, pode instalar no celular dele a Bíblia, pode instalar no celular dele a Bíblia no grego, no hebraico. Ele tem vários recursos, tem a internet, ele pode se aprofundar no estudo da palavra de Deus. E o que eu fico bobo é que Estevão, ele era um homem do povo, ele era um homem simples. Mas ele teve a capacidade, desculpe, ele teve a capacidade dada pelo Espírito Santo de fazer de fazer uma resenha teológica, partindo de Abraão e terminando em Jesus Cristo. Amados, isso é para trazer vergonha para nós hoje. Isso é para trazer vergonha para nós hoje. Por que os homens ali da igreja primitiva, eles causavam tanto alvoroço, amados? Sabe por quê? Porque, primeiro, o ensino deles era estritamente bíblico. Tudo que Estevão falou aqui está em pleno acordo com a palavra de Deus. Inclusive, ele cita, durante a pregação dele, em 2 oportunidades, ele vai citar textos do Velho Testamento. Ele vai citar Amós, capítulo 5, verso 25 a 27. Ele vai citar Isaías, capítulo 66, versos 1 e 2. Então, ele cita o Velho Testamento, mas, veja, é isso que é interessante. E que muitas vezes nós cristãos, nós não percebemos isso, né? As pessoas, os crentes do Novo Testamento, eles só tinham o Velho Testamento, mas como é que eles entendiam o Velho Testamento? À luz da realidade de Cristo. Perceba que a pregação, escuta aqui, crente, a pregação de Estevão começa com Abraão, mas ela vai direcionando todo o discurso de Estevão, é direcionado para a pessoa e obra de Cristo. Então, lendo a pregação, que eu não vou ler, você vai ler, você que está assistindo esse vídeo, você vai ler, você aí da comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus, você vai ler. E o que você vai perceber? Que a pregação de Estevão usou o Velho Testamento para mostrar Cristo e a obra de Cristo. Ok? Então, ele veio, pregou. Não vou me ater muito, porque você vai ler. Só que eu quero ler 2 versículos só da pregação, que é o final da pregação. Ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha só que ensino maravilhoso que Estevão traz aqui.
Ele olha para aquelas pessoas, ele está onde mesmo, hein? Ele está no Sinédrio, meu. Ele está diante do sumo sacerdote, ele está diante dos fariseus, está diante dos escribas, está diante dos saduceus, está diante da liderança do povo judeu. Ele olha para a liderança do povo judeu. Por isso que eu falo, gente, naquela época tinha homem de verdade, hoje os crentes não são muito homens, não. Naquela época tinha gente de coragem de verdade, hoje não tem muito, não. Hoje os crentes são meio frouxos. Porque ele estava diante do Sinédrio e ele falou: povo rebelde, obstinado de coração. Estou lendo o verso 51 do capítulo 7. Obstinados de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Perceba que, cara, olha, se você lê a Bíblia, e somente a Bíblia, você aprende tanta coisa. Estevão, ele está jogando a realidade do Espírito Santo lá para o Velho Testamento. Ele está dizendo assim, ó, vocês são iguais aos antepassados de vocês. Porque o Espírito Santo estava falando com eles lá no Velho Testamento. E eles resistiram ao Espírito Santo. E vocês estão resistindo ao Espírito Santo de Deus hoje. Olha só que ensino maravilhoso. Então o Espírito Santo falava ao coração das pessoas lá, através dos profetas, através dos líderes, através, né, da palavra anunciada, a palavra profética anunciada, mas as pessoas resistiam no Velho Testamento e resistem hoje no Novo Testamento. Quando eu digo hoje, é hoje, porque nós estamos vivendo, né, a era da igreja. Jesus Cristo não voltou ainda. E hoje as pessoas resistem ao Espírito Santo. Verso 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Eita! Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Olha só, meus amados. Primeiro ele chama de rebelde, agora ele chama aquela rapaziada todinha de traidor e assassino. Será que eu teria coragem de falar isso? Diante, por exemplo, de um Supremo Tribunal Federal hoje? É que você teria coragem de falar isso diante de um juiz? Se fosse perseguido por Jesus, por causa de Jesus? Porque nós vamos ser presos por causa de Jesus? Se nós vivermos a grande tribulação, nós vamos ser presos por causa do Senhor Jesus? Será que a gente vai ter coragem de falar como Estevão? Olha, vocês são assassinos. Vocês são traidores. Vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Vocês é que estão condenados, eu não. Será que a gente tem coragem de falar isso? Porque Estevão teve. Pedro e João também tiveram. Será que eu e você temos coragem? Você que me ouve aqui ao vivo e você que vai assistir esse vídeo. Então é importante a gente entender isso. Olha como é que a igreja no começo era, meus irmãos. A igreja não tinha discursozinho bonitinho, não. A igreja não era politicamente correta, não, meu irmão. Poxa, eu louvo a Deus, eu gosto muito de ler a Bíblia, sabe por quê? Porque a igreja não era politicamente correta. Chamava de rebelde, chamava de traidor, chamava de assassino na cara. Na cara. E hoje a gente quer ser limpinho, hoje a gente quer ser bonitinho. Hoje, não fala isso não que as pessoas vão ficar chateadas. Meu irmão, crente tem que ser crente. Vamos lá? Vamos continuar? Qual foi a reação das pessoas à palavra de Estevão?
ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Olha a visão que Estevão teve. Eles estavam lá rangendo os dentes, eles estavam lá decidindo a punição de Estevão, que muito provavelmente seria a morte, né? Mas Estevão estava com o olhar aonde? Ele viu a glória de Deus. Só que ele não viu só a glória de Deus. Ele viu Jesus em pé. Não estava nem assentado à destra de Deus. Jesus estava em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, se endemoniaram, né? Se endemoniaram, né? Mas taparam os ouvidos, começaram a gritar, estava todo mundo endemoniado. Lançaram todos juntos contra ele, ou seja, se lançaram contra ele, começaram a agredir Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas, ou seja, as pessoas que estavam apedrejando Estevão, deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Daqui a pouquinho a gente vai ver quem é esse Saulo. Enquanto apedrejavam Pedro, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considereis culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu ou morreu. E Saulo estava ali consentindo, ou seja, esse jovem, Saulo, que aqui ele é descrito como um jovem, né? Lá no verso 58. Um jovem chamado Saulo. Então, Saulo aqui era jovem. E esse jovem Saulo, ele concordava com a morte de Estevão. Amém? Então, olha só como é que era a história da igreja, né? Teve a oposição, Pedro e João foram libertos. Estevão, que era diácono, já não foi liberto. Estevão foi morto mesmo. Mas Jesus não podia livrar Estevão? Podia. Podia ou não podia? Podia. Como ele fez com Pedro e João. Pedro e João foram presos 2 vezes pelo Sinédrio. E por 2 vezes também eles chamaram lá os sinédrios e disseram assim: olha, vocês são culpados da crucificação. Vocês crucificaram a esse Jesus. Só que quem manda na história é Deus. Eu vou repetir. Quem manda na história é Deus. Deus tinha um propósito para Pedro e João. Deus tinha outro propósito para Estevão. Os acontecimentos históricos com Pedro e João e com Estevão se desenrolaram de acordo com os propósitos de Deus. Amém? Vamos lá? Capítulo 8. Naquela ocasião, ou seja, naquela mesma época, ou por ocasião daquilo, ou por consequência daquilo, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja, aonde? Em Jerusalém. Olha só, então nós estamos entrando no capítulo 8, e a narrativa histórica feita por Lucas, nós estamos estudando história da igreja, a narrativa histórica feita por Lucas, descrita por Lucas, ainda se concentra onde? Em Jerusalém. Tá ok? Então, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Um ponto importante aqui. Né? Todos. Todos é o quê, meus irmãos? Todos. Qual foi o único grupo
que não foi disperso, que continuou em Jerusalém? Os apóstolos. Isso depois, mais tarde, revelou-se um problema, né? Olha só que coisa interessante. A gente está falando de Pedro, a gente está falando de João, a gente está falando de Tiago, a gente está falando de Bartolomeu, de Natanael. Estamos falando de homens tremendos, homens maravilhosos. Mateus, homens cheios do Espírito Santo. Mas eles ficaram em Jerusalém. Os esforços desses 12 primeiros apóstolos, eles se concentraram em Jerusalém. Eles não saíram de lá. A perseguição começou na igreja por conta disso, né? Começou o marco inicial da perseguição da igreja foi a morte de Estevão, né? Então, com a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição, só que os apóstolos não saíram, a igreja foi dispersa. A igreja foi dispersa, mas os apóstolos não saíram de Jerusalém. Importante entender isso aí. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, estou lendo o verso 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava mulheres e crianças e os lançava na prisão. Opa! Então aqui nós vemos o surgimento de outro personagem histórico da igreja. Veja que a gente está indo versículo por versículo e o texto bíblico está, né, aflorando, está colocando diante de nós os personagens que fizeram a história da igreja primitiva. Saulo, ele estava ali, ele não apedrejou Estevão, ele ficou tomando conta ali das capas e das vestimentas das pessoas, né? Mas agora, quando surge a perseguição, uma figura se destaca. Quem é? Saulo. Saulo, ele devastava. O texto, a minha versão aqui está devastada, né? Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão, né? Então, Saulo, meu irmão, ele era terrível. Saulo, ele estava perseguindo a igreja assim de uma forma tremenda. Ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, os crentes. E aí, independentemente de sexo, né, homem ou mulher, ele arrastava e colocava na prisão. Ele estava sendo aí extremamente violento. Ele era um homem violento, ele era um homem que prendia, que matava, que não estava nem aí se era homem, mulher, criança. Ele perseguia a igreja de Cristo. Se a gente continuar lendo, está aí, ó. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, aqueles que foram dispersos, né? E aí é o erro do diabo, né? Porque o diabo ele não aprende, tá, gente? O diabo é meio burro, ele é muito inteligente, mas nisso ele é meio burro. Por quê? Porque perseguir a igreja, ele tem prejuízo. Ele perseguiu a igreja só estava ali em Jerusalém. Ele perseguiu a igreja, o pessoal foi disperso, só que o pessoal era crente mesmo, né? O pessoal era crente mesmo, convertido mesmo. Verso 4. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então a igreja começou a crescer. A igreja começou a se capitalizar, ela começou a vários capilares, né? Por quê? Porque, poxa, uma pessoa foi para tal região, outra pessoa foi para tal região, e lá o evangelho de Jesus começou a chegar. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Opa! Um diácono foi destacado pela Bíblia. Aqui nós vemos o destaque de outro diácono. Interessante, né, amado? Quem começou a obra missionária da igreja não foram os apóstolos.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Não foram os apóstolos. Quem começou a obra missionária na igreja foram os diáconos. Né? Aqui nós estamos vendo diácono Filipe pregando aonde? Em Samaria. Não era mais Jerusalém, já estava em Samaria. Já estava indo para a região norte ali da Palestina. Né? Então ele estava indo ali, para a região norte ali do território de Israel. Ele saiu de Jerusalém por conta da perseguição e estava indo para o norte. Samaria fica indo para o norte, ali mais ou menos na região central do território de Israel. Quando a multidão, verso 6, queridos, do capítulo 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe, ele fez um ribuliço ali, meu irmão. Filipe pregando a palavra, orava, as pessoas eram curadas, né? Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem fantástico, né? E encontrou ali um povo sedento. Samaria estava sedenta da palavra de Deus e ele não perdeu a oportunidade. Houve uma grande alegria ali, todos viram, poxa, Deus, é como se eles falassem, poxa, Deus está nos visitando, Deus está nos visitando, e eles ficaram muito alegres. Vamos continuar? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então, Filipe chega num local onde já existia um homem, né, um picareta, né, um sem vergonha lá, que enganava as pessoas, praticando magia lá, e aí as pessoas davam, porque estavam sedentas, né, do evangelho, não conheciam nada, e aí qualquer pilantra que aparece engana. E isso é uma grande lição para nós hoje. Quem é enganado? Quem não tem conhecimento. Eu vou repetir, tá? Quem é enganado espiritualmente? Quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Quando se tem o conhecimento da palavra de Deus, você não é enganado. Samaria não conhecia a palavra de Deus. E aí esse camarada estava enganando. Então, por que, pastor, o senhor diz isso? Está escrito aí no verso 10. Este homem, olha como é que as pessoas se referiam a ele. Este homem é o poder divino, ou seja, é o poder de Deus. Poder divino é poder de Deus, conhecido como grande poder. Então, as pessoas que não conhecem o evangelho falam que pessoas pilantras, picaretas, safados, sem vergonha, têm o poder de Deus. Mas por quê? Porque não conhece a palavra. Mas chegou Filipe, ok? Graças a Deus chegou um homem cheio do Espírito Santo. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, agora o negócio vai começar a mudar. Aquele povo de Samaria que estava vivendo na mentira vai viver na verdade agora. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, Filipe destronou a influência de Simão. Simão perdeu a sua influência, porque quem é que ganhou influência ali? Filipe? Não, quem começou a ganhar influência ali foi Jesus Cristo através do evangelho dele. O Jesus Cristo, então, tira esse Simão pilantra de evidência, e quem é colocado em evidência agora é Jesus, não é Filipe. Filipe é instrumento. Quem é colocado em evidência é Jesus e o evangelho da graça.
Os apóstolos em Jerusalém, ou seja, Filipe está pregando o evangelho, está batizando, está fazendo a obra missionária lá em Samaria. Lá em Jerusalém, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Olha aí. Pronto, já descobrimos qual era a grande motivação de Simão. Já descobrimos qual era a grande motivação para esse Simão enganar o pessoal de Samaria. Dinheiro. E disse-lhes: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, que ele pediu isso logo para quem, né, gente? Para Pedro e João. Pedro, muito carinhoso, muito compreensivo, né? Pedro tinha um discurso, gente, aveludado, né? Pedro tinha um discurso totalmente politicamente correto. Vamos ver se é isso mesmo. Verso 20. Pedro respondeu: morra, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Pronto. Né? Uma mensagem tranquila, ele teve o maior cuidado, né, para não ofender o cara, né? Ah, gente, olha, sinceramente, a igreja de hoje está precisando de mais ousadia. A igreja de hoje está precisando da coragem que a igreja primitiva tinha antigamente, né? Pedro deu logo nos dedos daquele safado: olha, aqui você não vai arrumar nada não, rapaz. Aqui eu não estou fazendo isso aqui por dinheiro não, rapaz. Nosso interesse aqui é levar almas para o reino de Deus, levar almas para o céu. Esse é o meu objetivo, através do Evangelho de Cristo, mostrando a graça pela fé. Esse é o meu objetivo. Simão, porém, respondeu, verso 24: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, perceba que eles foram enviados para, Pedro e João foram para Samaria, pregaram o evangelho ali, né? Oraram, as pessoas receberam o Espírito Santo, complementaram a obra iniciada pelo diácono Filipe, mas eles voltaram para onde? Para Jerusalém. Então, perceba, amados, que os apóstolos ainda estavam muito arraigados a Jerusalém. Compreensível, né, irmãos? Eles eram judeus. Todos os apóstolos ali, eles eram judeus. Eles eram judeus e muitos deles pessoas simples, pessoas sem muita instrução. Então, eles eram muito ligados à sua cultura ainda, né? E mesmo convertidos, mesmo sendo homens de Deus, eles ainda estavam presos à sua cultura. Né? Eles ainda não haviam atingido a maturidade para eles entenderem o que? A universalidade do Evangelho de Cristo. Eles viam que o Evangelho de Cristo era universal, né? Eles viam a necessidade de se universalizar
a mensagem do evangelho, mas eles ainda estavam presos às suas culturas. Então ele ia lá e voltava para Jerusalém. Vamos continuar? Mas Filipe, que era diácono, voltou para Jerusalém? Vamos ver? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ou seja, não vá para Jerusalém, não. Você vai sair da região central, Samaria fica na região central, e ele mandou ir para o sul. Só que lá para a região, né, para a estrada deserta que vai para Gaza. Essa estrada dava acesso, a pessoa por essa estrada, ela saía da Palestina, saía ali de Israel e ia para a África, através ali do Golfo Pérsico. Então, eles saíam de Jerusalém, saíam de Israel, do território de Israel, e entravam no território do Egito, no território da África, da Etiópia, né? Eles iam para a África a partir daquela. Então, era uma estrada já quase que fora do território de Israel. Ele se levantou e partiu. Verso 27. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Então ele estava lendo em voz alta, né? Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Ou seja, Filipe subiu na carruagem, né? E sentou ali do lado do etíope e começaram a falar sobre a palavra de Deus. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Interessante, né, amado? Veja que o Espírito Santo direcionou Filipe agora. Ele está pregando para um judeu? Não. Ele está pregando para um etíope. Está pregando para um gentio. Perceba, meus amados, que o evangelho ele vai aos gentios não pelos 12 apóstolos, né? Isso é a Bíblia que está mostrando, não sou eu, não é uma pretensão histórica, não, meus amados. O evangelho ele vai aos gentios, né? Inicialmente através do diácono Filipe, que prega em Samaria, mas ali tem muito judeu ainda, mas ele agora está pregando para um etíope, para alguém que vai deixar ali o território de Israel e vai lá para a África, lá para a Etiópia, um outro país. Então perceba como é maravilhoso isso. Você acabou de ler comigo que Pedro e João foram para Samaria, mas eles voltaram para Jerusalém. Filipe estava com Pedro e João lá em Samaria. Pedro e João voltou para Jerusalém e Filipe não foi para Jerusalém. Filipe desceu, foi lá para o sul, foi para a estrada para Gaza. E ali ele encontra esse homem lendo esse evangelho. Amados, esse texto é muito conhecido, principalmente da comunidade, a gente já falou sobre esse texto várias vezes, né? O eunuco, então, prega o evangelho, eu digo, o Filipe, então, prega o evangelho para o eunuco, prega o evangelho para o eunuco, batiza o eunuco, porque o eunuco aceita Jesus, né? Isso aí você vai continuar, se você continuar lendo do 34 até o 40, do 34 até o 40, você vai ver que Filipe, a partir desse texto que ele está lendo,
que o eunuco está lendo lá em Isaías, né? Ele está lendo, meus amados, Isaías 53, verso 7 e verso 8, tá? É esse texto que o eunuco está lendo, Isaías, capítulo 53, verso 7 e 8. E a partir desse texto do Velho Testamento, e é isso que é importante, por isso que eu estou batendo nisso, porque para a comunidade, para a nossa igreja em Manaus, entender que a Bíblia se interpreta por ela mesma, né? Ou seja, qual era a visão daqueles que pregavam o evangelho da igreja primitiva? O Velho Testamento mostra Jesus. O Velho Testamento mostra a obra, mostra o evangelho de Cristo. Então, a partir daquele texto, ele pregou Cristo, pregou inclusive sobre o batismo. O eunuco declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles saíram do carro, desceram do carro. Filipe batizou o eunuco, só que aconteceu algo interessante. Verso 39 do capítulo 8. Verso 39 do capítulo 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Perceba, amado, que Filipe não foi para Jerusalém. Ele foi para onde? Para Cesareia. E no caminho para Cesareia, todas as cidadezinhas ali, ele ia pregando o evangelho. Então perceba que o esforço missionário, né? O start, o botão de início, né? O botão de start do movimento missionário da igreja não foi feito pelos 12 apóstolos. Foi feito pelo diácono Filipe. O diácono Filipe foi o grande missionário, né? A gente esquece disso, né? Muitas vezes, né? Mas ele foi o grande primeiro missionário e, né? Tá aí, a gente tem que valorizar os diáconos, a gente tem que amar os nossos diáconos, porque a gente está vendo aí que a igreja primitiva, a narrativa da igreja primitiva valorizava seus diáconos, até porque eram homens e mulheres de valor, né? Que pregavam o evangelho, né? E a pastora está dizendo aqui, coisa que nós estamos reeditando aqui na comunidade evangélica Geração da Conquista, algo que nós valorizamos muito e admiramos muito na nossa igreja, é o ministério diaconal. Por quê? Porque cuida dos recursos da comunidade e ainda prega o evangelho. São exatamente igual esses diáconos aqui, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus pelos nossos diáconos e diaconisas de nossa igreja. São homens e mulheres que cuidam da igreja e pregam o evangelho. Amém? Se você então, vamos continuar aqui. Olha só como é que a história da igreja ela é bem estruturada, bem narrada. Qual é o capítulo que nós vamos ler agora? Capítulo 9 de Atos. O capítulo 9 de Atos fala da conversão. Fala da conversão daquele jovem lá que viu Estevão sendo apedrejado, né? Isso no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7. E fala do mesmo jovem que no início do capítulo 8, você leu lá comigo, né? Atos capítulo 8, verso 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era Saulo. Mas a narrativa, olha só o que Deus está mostrando para a gente. A gente está estudando história da igreja. Vamos lá. Tá, gente? Então, a gente já está no capítulo 9 já de Atos. No capítulo 9, nós vemos o quê? A conversão de quem? Desse mesmo Saulo. Né? Desse mesmo Saulo. Vamos lá? Enquanto isso, Saulo
Atos capítulo 9, verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, ao cristianismo, ou seja, que servissem a Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Vamos dar uma parada aqui, só para a gente entender quem era Paulo. Então, Saulo, aquele era Saulo ainda, né? Saulo significa desejável, né? Amável, desejável. Saulo. Então, o Saulo, ele era alguém que tinha íntima relação com o Sinédrio. Saulo era alguém que tinha íntima relação com o Sinédrio. Ou seja, ele tinha íntima relação com os líderes religiosos e políticos da época. Saulo era uma pessoa muito influente. Como assim, pastor? Vê aí no verso 1, parte B do verso 1. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, perceba que ele foi falar diretamente com o sumo sacerdote. Não era qualquer um que falava com o sumo sacerdote, não. O sumo sacerdote, naquela época, era o líder dessa estrutura religiosa judaica. Ele era o grande líder político, né, do povo judeu. E ele foi pedir carta lá. Carta é o quê? É como se fosse autorização, como fosse um mandado judicial. Ele foi pedir autorização judicial para prender todos aqueles que estavam seguindo a Jesus Cristo. Então, Paulo, ele era uma pessoa importante. Só que aconteceu isso aqui, ó. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, eu estou lendo o verso 3, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Então perceba que perseguir a igreja de Cristo é a mesma coisa que perseguir a Jesus, de acordo com o ensino bíblico. Aquele que persegue a igreja de Cristo persegue o próprio Cristo. E geralmente tem uma reação a isso aí, ok? Vamos lá, vamos continuar? Eu sou Jesus a quem você persegue. Verso 6, levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um homem chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Ananias era um crente, era um servo do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá para a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chegando, chamado Ananias, chegar e impor-lhe a mão para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização, olha só aquilo que eu falei lá no começo. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o seu nome, ou seja, ele chegou com ordens judiciais aqui. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel.
mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, a gente vê claramente que Saulo, ele foi visitado pelo Senhor Jesus, ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus, mas com um propósito específico. Qual o propósito específico? Este homem é meu instrumento escolhido. Verso 15. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos seus reis e perante todo o povo de Israel. Ou seja, Deus tinha uma missão específica para Saulo. Ele não ia ficar em Jerusalém como os outros. Ele iria para os gentios. É o que a Bíblia diz, tá, irmão? Não sou eu. E outra coisa também, mostrarei a ele o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Então, Saulo foi chamado para levar o evangelho aos gentios e foi chamado também para sofrer por causa disso. Então, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo. Já chamou o cara de irmão, né? O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, aí, levanta-se, então, o 13º apóstolo, né? Que aí nós vemos, então, o 13º apóstolo. Saulo passou vários dias, vamos continuar? Eu vou ler até o verso 31, você me acompanha aí. Saulo passou vários dias com os seus discípulos em Damasco, né? Com os discípulos em Damasco. Então, ele passou vários dias ali em Damasco com os discípulos, ou seja, com a igreja, com os crentes, conversando, né? Aprendendo, né? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele já saiu dali e já começou a pregar. Todos os que ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Olha só. Procuravam matar Jesus, matar Saulo ali. Eles iam matar Saulo. Mas Saulo ficou sabendo de seus planos. Dia e noite eles vigiavam as portas das cidades a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Ou seja, colocaram Saulo num cesto, né? Aí tinha uma abertura na muralha da cidade, né? E aí amarraram, com certeza amarraram a corda no cesto e desceram Saulo por ali, né? Saulo dentro do cesto, desceram Saulo por ali, senão ele ia morrer, né? Mas eu estou no verso 25 do capítulo 9. Mas os seus discípulos o levaram à noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Lógico, né? Saulo, ele era um cara terrível, um cara que perseguia a igreja. Então, as pessoas ficavam desconfiadas dele. É ou não é verdade? Ficavam com medo dele. Pô, esse cara aqui prendia todo mundo, agora está dizendo que é discípulo? Nada, ele está fingindo para saber quem é discípulo e prender todo mundo. Talvez as pessoas pensassem isso dele. Vamos continuar? Então, Barnabé levou aos apóstolos. Olha só. Olha aí. Então, Paulo agora vai aos apóstolos. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor
que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus Cristo. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, né? Porque estava ali com os apóstolos, né? Estava com os apóstolos, então realmente o cara se converteu e aí ele começou a andar com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Vamos continuar. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arruma a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viram que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Ou seja, todos, né? 2 cidades aí se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore, envie até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e roupas, e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ela ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltou-se para a mulher morta e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomou-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Como é maravilhoso, né, irmãos? Nós vemos a ação de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja que não se apega a coisas menores, né, irmãos? Coisas mesquinhas, né? A igreja primitiva, então, ela surge, amados, com esse ímpeto de pregar corajosamente a mensagem de Deus. A lição de hoje que eu vejo é exatamente isso. Nós precisamos resgatar esse nosso discurso, irmãos. Pregue corajosamente a mensagem de Deus. Não se importe com aquilo que as pessoas vão pensar. Não se importe se o seu discurso, como o seu discurso será ouvido. Se o seu discurso for a verdade bíblica, pregue. A gente tem que parar com isso, meus irmãos, de ficar economizando palavras para falar do amor de Jesus. Não. Nós devemos apontar mesmo, apontar o que é errado, apontar o que é pecado e mostrar a solução. Não é somente mostrar o problema, mas mostrar a solução. Bom, o problema é o pecado, a solução é Cristo. Nós devemos ter essa coragem, como teve. É por isso que a igreja, meus amados, primitiva, ela cresceu assim, ela operava assim. Ninguém estava preocupado com cargo, ninguém estava preocupado com título, ninguém estava preocupado com política denominacional, ninguém estava preocupado, poxa, com fulano. Não, as pessoas se preocupavam em pregar e viver o evangelho.
Então, que nós possamos ver isso, né? E estarmos atentos a como Deus estava agindo. O capítulo 9 nos traz também uma outra grande lição. Lembre que os apóstolos ficaram presos em Jerusalém, por questões culturais, por questões religiosas, por serem judeus, por serem pessoas simples e judeus mais ortodoxos, eles ficaram presos em Jerusalém. Por conta disso, entra o capítulo 9. No capítulo 9, né, Saulo era judeu também, tá, meus irmãos? É importante entender isso, tá? A gente vai ver que Saulo era judeu, da tribo de Benjamim, ou seja, ele era judeu da tribo de Benjamim, e ele era também fariseu. Então veja que Saulo, ele era um judeuzão, mas Saulo, ele era um judeu helênico, ele era um judeu que tinha cidadania romana, ele era um judeu que estudou aos pés de Gamaliel, ele era um judeu que conhecia a filosofia grego-romana, ele era um judeu helênico, ou seja, era um judeu que conhecia a cultura grega e a cultura romana. Como os primeiros 12 apóstolos estavam muito presos ainda à tradição judaica, foi necessário levantar, então, Saulo, que depois se tornaria Paulo. Deus iria mudar o nome de Saulo para Paulo. Para quê? Nós lemos aqui. Ele, né, a gente leu lá no versículo 15 do capítulo 9. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Então, Paulo foi escolhido para isso. Saulo, que depois se tornou Paulo, foi escolhido para isso, para levar o evangelho aos gentios, né? Como é a promessa? Atos, capítulo 1, verso 8. Ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, ó, em Jerusalém já tinha ido. Judéia já tinha ido, a gente já leu aqui. Samaria já chegou, com Filipe chegou. Mas faltava ainda aos confins da terra. Os discípulos, os 12 apóstolos, não estavam preparados. Eles não tinham ainda condições de levar o evangelho aos confins da terra. E aí Deus, então, levanta um homem da qualidade do quilate, da grandeza de Paulo, que ainda que era Saulo, ele levanta Saulo com esse objetivo, para cumprir Atos 1, capítulo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Porque aquilo que Deus fala se cumpre. Amém? Amados, que essa lição possa ter abençoado a sua vida, você possa estar entendendo a história da igreja. A igreja está crescendo, a igreja está se movimentando, né? Por favor, leia a pregação de Estevão, leia aí as partes que eu não li, leia Atos do capítulo 1 ao capítulo 9 e perceba o caminhar da igreja, né? Que a partir daqui, né, a partir do capítulo 10, nós vamos ver que o evangelho sai ali daquele núcleo de Jerusalém, Judéia e Samaria, sai ali daquela parte bem pequenininha no mapa, e ele agora se expande até os confins da terra, né? O evangelho ele vai sair dali, o evangelho vai ter um boom ali muito grande, e a gente vai ver esse boom, a gente vai ver esse crescimento a partir do capítulo 10, e aí a gente vai identificar os fatores que levaram o evangelho a crescer até os confins da terra, até chegar a nós, Manaus, Rio de Janeiro, né? Enfim, toda a terra, como prometeu o Senhor Jesus. Comunidade, que Deus te abençoe.
a comunidade evangélica Geração da Conquista, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, e você possa vibrar como a igreja primitiva era, e sonhar isso para ir para a comunidade. Sonha isso para a comunidade. Amém? Sonha isso. Viva isso, comunidade evangélica Geração da Conquista. A você que me assiste ou vai assistir no YouTube, né, nós vamos colocar aqui o endereço da igreja, nós vamos colocar o QR Code da igreja. Se você quiser contribuir para a nossa igreja, nós vamos colocar o QR Code e o Pix aqui, né, aqui embaixo, aqui, e aí você vai poder contribuir para a nossa igreja. Né? A nossa igreja, volto a dizer aqui, eu sempre vou falar isso aqui porque é importante, os pastores não ganham, não são assalariados da igreja, nossos diáconos não ganham da igreja. Nós não recebemos nada da igreja, porque entendemos como a igreja primitiva era. Nós preferimos dar do que receber. Quem nos dá é o Senhor Jesus. A gente confia nele, então ele dá o sustento, ele dá a cada dia para nós as bênçãos necessárias. Então, se você quiser contribuir para que nós possamos ajudar aqueles que precisam, contribui em nome do Senhor Jesus. Não deixe de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de fazer comentários, enfim, tudo aquilo que todo canal do YouTube pede para você. Se você achou importante, relevante essa mensagem para você, marca aí, dá o joinha em nome de Jesus. Comunidade, um abraço. Vocês sejam abençoados, diáconos maravilhosos, continuem pregando o evangelho, preguem cada vez mais o evangelho, daqui a pouco vocês vão estar curando pessoas, levando o evangelho, vamos fazer um reboliço aí na cidade de Manaus. Creia, sonha, igreja primitiva aí para a comunidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau.